Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal, Tesauros Abscônditos. Esta é a nossa oportunidade de meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe a cada domingo. Já vamos para a segunda semana do tempo quaresmal, esse tempo forte de penitência, de meditação, de oração, de esmola, de caminharmos junto do Senhor nesta subida ao Calvário, para com Ele também contemplarmos a alegria da Páscoa que se aproxima. Tempo forte, tempo de recolhimento, tempo de presença do Senhor na nossa vida, ainda mais intensa, através da nossa caridade, da nossa intimidade com Ele. Hoje a liturgia nos propõe o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Caríssimos irmãos, sempre nos surpreende neste Evangelho as palavras de Pedro. É bom estarmos aqui. Essa verdade, este breve versículo, esta breve emoção que Pedro deixa transparecer nesta ocasião, deveria ser uma marca também constante nesse nosso tempo quaresmal. É interessante pensar, e é necessário pensar, que a Quaresma, quando nos propõe um caminho penitencial, não nos tem que levar, não deseja levar-nos a uma penitência entristecida, a um coração que se endurece quando se mortifica, quando se penitencia, quando reconhece as suas misérias. É fato, todas as vezes que nós nos damos conta dos nossos pecados, isso não nos alegra, não isso, mas sim a misericórdia de Deus. Saber que apesar das nossas ofensas causadas ao coração amoroso do nosso Pai, Deus não nos abandona. E as penitências que nós praticamos nesse tempo não são penitências para nos entristecer. Choramos os nossos pecados, mas as nossas penitências, esse tempo quaresmal, é um tempo de preparação na alegria que o Senhor nos tem reservado. E todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, todas as vezes que nós deixamos que Ele venha também ao nosso encontro, ao encontro do nosso coração, da nossa alma, com essas palavras de consolo, que nesse período tantas vezes vamos escutando, apesar de nos darmos conta da profundidade que marca a nossa caminhada cristã, em que os pecados da nossa vida vão com a tendência de nos separar de Deus, vão endurecendo o nosso coração, Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, estende a mão até cada um de nós, até cada um dos seus filhos. E quando deseja estabelecer esta intimidade, restabelecer esta amizade conosco,
nessa intimidade, nós podemos com Pedro também dizer: é bom estarmos aqui. É bom irmos colhendo os frutos desse tempo que estamos iniciando, mas que já podemos ir percebendo nas circunstâncias dessa última semana, frutos de uma proximidade maior com o Senhor, de uma oração que no começo poderia talvez custar mais, hoje já não custe tanto, nessa nossa intimidade com o Senhor, na intimidade que Ele deseja estabelecer com o nosso coração, apesar de nós estarmos vivendo um tempo penitencial, não estamos tristes, porque o Senhor não está longe de nós, o Senhor não nos abandona, o Senhor caminha ao nosso lado e dizemos como Pedro: é bom estarmos aqui, Senhor. É verdade que este Evangelho da Transfiguração, lido no tempo quaresmal, tem um sabor diferente. Não é a mesma concepção, não é a mesma compreensão, não é a mesma visão que nós temos lá na festa também da Transfiguração, com a qual este Evangelho é relido no dia 6 de agosto. A festa da Transfiguração tem um caráter profundamente alegre. Aqui, na Quaresma, no segundo domingo da Quaresma, lemos hoje esta narrativa segundo São Lucas, nós recordamos uma consolação que Jesus faz aos seus apóstolos. A Transfiguração, ela está num momento muito específico da missão de Jesus. Depois que ele confidencia aos seus discípulos que iria sofrer muito, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, Jesus sabe que essa realidade não caiu bem no coração dos seus apóstolos. Não foi fácil entender, não foi fácil escutar, não foi fácil receber este anúncio da paixão. A cruz, a morte de Jesus, eram realidades que eles esperavam que não estivesse presente nesse convívio com o Senhor. Jesus sabe que eles não compreenderam esta realidade. E então ele quer também prepará-los para esse escândalo da cruz, para aquilo que a morte, a paixão do Senhor ainda significaria nessa convivência que nos últimos anos eles estavam tendo com o Senhor. A cena da Transfiguração, embora tenha acontecido com apenas algumas poucas testemunhas, ela é um consolo de que mesmo que a cruz esteja se aproximando, ou que estejamos vivendo também, já no presente da nossa história, ela não é o ponto final. A Transfiguração é a manifestação da glória de Deus em seu enviado Jesus. A glória do Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem pela nossa salvação. Quando a cruz, presente na nossa caminhada, presente na nossa história, também for uma tentação de desanimar-nos na luta, de entristecer-nos nos passos diários que damos junto do Senhor e ao encontro dele. A Transfiguração é a recordação de que a glória de Deus se há de manifestar e se manifestou também na cruz. A glória de Deus que na cruz tornou-nos novamente amigos do Senhor. Comprou-nos de novo para Deus. Isso significa redimir, comprar aquilo que estava perdido, aquilo que estava condenado com o sangue redentor do Senhor na cruz. Nós fomos novamente comprados, pertencemos ao Senhor, pertencemos a Deus. Nessa Quaresma, meus irmãos, o Papa Francisco, numa exortação comentando precisamente esse Evangelho, nos ensinará, nos recordará que é preciso que essa intimidade com o Senhor cresça na oração. E ele dirá: subamos também nós ao monte com Jesus. Mas de que modo? Pergunta o Papa. Com a oração. Subamos ao monte com a oração. A prece silenciosa, a oração do coração, a oração sempre à procura do Senhor.
permaneçamos alguns momentos em recolhimento, um pouquinho todos os dias. Fixemos o olhar interior na sua face e deixemos que a sua luz nos invada e se irradie na nossa vida. Que seja, de fato, um tempo de profunda intimidade com Jesus. Estamos já na segunda semana, estamos iniciando a segunda semana. Se ainda temos alguma coisa que não vivemos bem, é hora de recomeçar. É hora de recolocarmos-nos diante do Senhor com esse propósito firme de viver esse tempo como um caminho de santidade. E que ao final, é o que desejamos para todos nós, seja um encontro alegre com a ressurreição do Senhor, que é para nós a garantia desta vitória que em Cristo nos foi dada. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.